Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa sexta-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em Gálatas, capítulo 1, versículo 14, que nos diz assim: E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. O tema, seu zelo pela religião judaica. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 1, que traz por título O Mundo do Apóstolo Paulo. Nesse texto, Paulo está se apresentando para a igreja de Gálatas, e a carta aos Gálatas é considerado um dos primeiros livros, ou a primeira carta do Novo Testamento a ser escrita. E ele está se apresentando aqui, contando a sua história, qual era a sua origem. E falando sobre religiosidade, ele diz que da época dele ele era um dos mais zelosos, um dos que mais se aplicava na sua religiosidade, que ele não estava ali por brincadeira, mas é que ele se entregava por completo. De fato, ele estava naquele lugar. Aqui nós já temos uma lição. Aquilo que nós propusermos em nosso coração em fazer, nós temos que fazer inteiramente, irmãos. Nós temos que de fato nos entregar. Não dá para fazer as coisas pela metade. Não dá para se entregar pela metade. De fato, nós temos que participar por inteiro. E o apóstolo Paulo demonstra isso. Nós o conhecemos melhor no trabalho do Evangelho, mas isso não foi feito durante o tempo em que ele aprendeu com o Senhor Jesus. Isso foi feito antes. Antes dele se encontrar com Jesus, ele já era essa pessoa zelosa. Antes dele se encontrar com Jesus, ele já era essa pessoa que se entregava desta forma. Então, quando o Senhor Jesus o chama para o ministério, quando o Senhor Jesus o chama para o Evangelho, para anunciar o Evangelho, para ser apóstolo, o Senhor Jesus sabia muito bem quem ele estava chamando. Esta é a razão de ele não estar junto com os 12, embora ele seja um pouco mais novo. Mas entre os 12, talvez ele poderia ter seguido o Senhor Jesus durante o seu ministério, caminhado com o Senhor Jesus. Só que não era essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ele estivesse lá junto com Gamaliel, com a classe de Gamaliel, com as pessoas aprendendo na escola, aprendendo a lei de Moisés, aprendendo o Velho Testamento. O seu ministério é pautado neste conhecimento. O seu ministério é pautado na leitura. Era o homem dos livros. Era o homem dos pergaminhos. E o Senhor Jesus pega esta construção, esse ser construído, e o separa, o chama para o ministério. Tira ele do local onde ele estava, dá o choque de realidade com o seu evangelho, e por um tempo esse homem passa compreendendo o que era o evangelho de Jesus. Como que o evangelho de Jesus, ele que era um autoconhecedor do Velho Testamento, então ele entende como que o evangelho de Jesus se encaixa, como que o evangelho de Jesus estava no Velho Testamento. Como que Jesus estava presente em cada uma das histórias, como que Jesus estava presente em cada um dos momentos, em cada um dos profetas, em cada um dos reis que foram levantados por Deus para conduzir a nação de Israel, como que o Senhor Jesus estava presente em todo aquele cenário. Quando ele compreende isso, ele percebe a profundidade que é o Evangelho de Jesus. O quão maior, o quão superior é o Evangelho de Jesus. E ele torna-se esse mensageiro poderoso. Ele torna-se esse instrumento poderoso na mão de Deus, usado por Deus para fazer essa obra magnífica. Compreender isso, irmãos, é de fato conhecer a sua própria identidade. Por isso que a gente está insistindo essa semana nesse ponto, o autoconhecimento, o conhecer-te a ti mesmo. Se conhecer, lembrar de onde você veio, de onde o Senhor te tirou, ajuda a você compreender por que você está aqui. Por que o Senhor te colocou nesse local onde Ele te colocou? Por que Ele te colocou para trabalhar com este grupo de pessoas? Por que Ele te chamou para estar
nesta congregação? Por que Ele te chamou para estar à frente deste trabalho? Por que Ele te chamou para congregar nesta igreja? Qual a razão disso? Quando nós olhamos para a nossa história, nós identificamos de onde nós viemos e o momento em que o Senhor Jesus surge na nossa vida. E veja que eu falo do Senhor Jesus, eu não falo de denominações. Mesmo que eu ame a Assembleia de Deus, e eu a amo, eu gosto de estar aqui, eu compreendo que eu não sirvo a Assembleia de Deus. O meu Senhor é Jesus Cristo, é a Ele quem eu sirvo. A partir do momento que você compreender isso, a partir do momento que você entender que você foi chamado por Deus para fazer a obra de Deus, você vai entender que é superior a tudo isso. Que você serve a Cristo Jesus naquilo que Ele te chamou para servir. Não importa o tamanho do trabalho. O apóstolo Paulo foi chamado para ser um apóstolo. Paulo foi chamado para ser alguém maior do que ele mesmo imaginava que ele seria. Ele não fazia ideia de como Deus o usaria e que seu nome estaria para sempre atrelado ao Evangelho de Jesus. Não dá para anunciar Jesus sem falar do apóstolo Paulo. Ele nem fazia ideia disso. Assim como nós também não faremos ideia do que o Senhor pode e quer fazer com as nossas vidas. Mas não importa o tamanho do trabalho, não importa a importância que os homens dão para este trabalho que você desempenha. Importante é fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Independente se os homens reconhecem ou não, faça o que Deus chamou você para fazer. E seja de fato um instrumento na mão de Deus, assim como o apóstolo Paulo. O Paulo de Tarso foi. Que Deus te abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquemos todos em paz.